Amém, meus irmãos, como você já viu aí, abra então a sua Bíblia na carta de Paulo a Tito, onde nós continuaremos a nossa exposição. Carta de Paulo a Tito. Está bem lá no finalzinho da sua Bíblia, uma das últimas cartas de Paulo. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2. Hoje nós vamos falar apenas de um versículo. Tito, capítulo 2, versículos 1 e 2. Vou fazer igual o Luiz aqui. Quem achou diz amém? Olha, glória, aprendemos então, hein? Diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Vamos fazer mais uma oração? Senhor Deus e Pai, nós somos gratos a Ti por estar na Tua casa, por este momento tão precioso de ouvir a Tua palavra, que o Senhor nos conduza então em confronto de acordo com a Tua vontade, em confronto com a Tua palavra, para sermos aqui repreendidos, para sermos aqui exortados, para sermos encorajados, estimulados a uma vida de santidade. Que seja o Senhor a nos guiar, a nos dirigir por meio da Tua palavra, do Teu Espírito Santo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, eu falei a semana passada aqui, no capítulo 1 da carta de Paulo a Tito, sobre como a vida pode ser considerada como um trem, né, em linhas férreas. Eu disse que o púlpito não é lugar de insights, de experimentar, de fazer coisas novas, mas que nós temos então uma analogia para ajudar para nós aprendermos a palavra de Deus e para também nos ajudar a entender o que Deus quer de nós. Então eu falei a semana passada que a nossa vida é como um trem, nos trilhos, falei sobre a locomotiva, conhecemos como funciona a tripulação do nosso trem, falei da jornada e do destino. Então nós aprendemos muitas coisas aqui, principalmente agora a mensagem já está lá no YouTube, você pode ver a mensagem de domingo passado. E hoje nós vamos encarar então o primeiro vagão desse trem, que é a nossa vida, que é a nossa igreja. O primeiro vagão vai lidar com os homens. Versículo 1, Paulo fala diretamente com Tito, e no versículo 2, Paulo dá instruções a Tito para passar aos homens. O versículo 1 nós vamos passar direto dele, pois vamos voltar quando estivermos falando aos moços, aos jovens. Quando nós estivermos pregando aqui versículo 6 a 8, pregando aos jovens, falaremos então também do versículo 1, que é um contraste com o último versículo do primeiro capítulo. Paulo está falando, olha, muitos aí falam que conhecem a Deus, mas as suas obras não são assim. Tu, porém, aí ele diz, tu, porém, seja diferente, não faça igual. Mas no capítulo 2, Paulo quer que Tito diga, então, aos homens da ilha de Creta como eles devem ser verdadeiros seguidores de Cristo. Como homens podem ser verdadeiros discípulos de Jesus. Paulo quer que esses irmãos lá de Creta, dessas igrejas que estão sendo organizadas lá, entendam qual deve ser a postura desses homens. Por isso ele vai rapidamente aqui nesse texto falar algumas características desses homens. Mas antes de nós falarmos dessas 4 características, nós precisamos relembrar uma frase muito bonita. É uma frase do príncipe dos pregadores. Não é o Hernandes Dias Lopes, pelo menos né, da era atual é ele, mas um mais antigo, da Igreja Batista Metropolitana de Londres. Um homem muito conhecido chamado Charles Haddon Spurgeon. Spurgeon é muito conhecido, todos gostam muito de Spurgeon, né? Todo mundo acha que leu bastante Spurgeon, cita Spurgeon, mas Spurgeon era um pregador muito conhecido, um excelente pregador, e ele tem uma frase muito bonita e muito tocante. Ele diz o seguinte: se a graça que te salvou não te mudar, ela não te salvou. Ele está falando da graça o seguinte: a graça que não te muda não te salva. A graça que não te transforma não te salva. Parece até que Spurgeon está falando mal da graça de Deus. Como assim? Como assim essa graça que não me muda, não me salva? Agora ela é uma graça ineficaz? Ela não tem estabilidade? O que Spurgeon está falando é que se você diz que foi alcançado pela graça de Deus para a sua salvação, esta graça certamente mudará a sua vida. O evangelho é um evangelho de transformação. A graça de Deus é uma graça que transforma a vida do ser humano. Por isso, um grande problema acharmos que quando somos alcançados pela graça não devemos mais ser santos,
tudo é legalismo. Não, eu não preciso fazer essas coisas porque eu vivo a época da graça. Mas se a graça não muda a sua vida, ela não vai te salvar, esta graça que você está se referindo. Por isso, citando aqui a frase de Spurgeon e este conceito de Spurgeon, nós podemos entender o que Paulo quer desses homens lá da ilha de Creta. Paulo quer que esses homens sejam verdadeiramente mudados pela graça de Deus. Paulo quer que esses homens sejam transformados pela graça de Deus. Além deles falarem que são salvos, Paulo quer que vejam na vida deles que eles realmente são salvos. Por isso, Paulo vai falar de 4 características importantes em contraste com o que estes homens eram. E nós perguntamos, meus irmãos, por que nós precisamos nos aplicar a esta doutrina? Por que nós precisamos nos aplicar ao Evangelho de Deus, um Evangelho que muda? Porque é este Evangelho que muda também a nossa sociedade. Um grande autor, comentarista chamado Glenn Gould, ele diz que o Evangelho de Cristo tende a mudar a maneira das pessoas pensar e dar frutos em sua vida transformadora. Lá na igreja primitiva, essa era a transformação poderosa que ajudava a igreja a prosseguir. Como que a igreja primitiva venceu tanto paganismo? Em Roma, na Grécia, em todos os lugares que eles estavam. Lá em Efésios, o texto que nós lemos aqui, houve um avivamento tão grande que queimaram livros de feitiçaria. Que os deuses que eram ali adorados foram abandonados. Como é que o Evangelho faz isso? Por meio da transformação de vida, de pensamento, e é isso que nós veremos aqui. Então nós falaremos deste versículo, o versículo 2, que Paulo está se referindo aos homens idosos. Veja aí, bem no comecinho do versículo, que diz assim: quanto aos homens idosos. É claro que Paulo não está falando aqui com os velhinhos, né? Paulo não está falando, olha, essa daqui é só para a terceira idade, Tito. Fala aí com o pessoal da terceira idade, que é só com eles aí. Paulo está querendo aqui se referir aos mais velhos, separando dos jovens, que mais para frente ele falará. Paulo está querendo dizer com os homens adultos. Ele está dizendo quanto aos anciãos, aos velhos, aos maduros, aos homens, porque aos moços ele vai falar mais para frente. Aos jovens ele vai falar, aos mancebos, né, para quem gosta dessa linguagem, ele vai falar mais para frente. Então ele quer falar com os homens adultos. E antes de entrar na primeira característica requerida por Paulo aqui, nós já precisamos abrir algo interessante aqui. Nós precisamos entender em que posição que nós estamos de maturidade. Se nós somos homens jovens ou homens adultos. Quem casou jovem, como eu casei, ainda sou muito jovem, tem esse dilema. Tem esta preocupação. Será que eu ainda sou jovem? Será que eu sou adulto? Será que eu já sou ancião, velho? Eu com certeza não, né? Mas um grande desafio para quando nós somos jovens e temos grandes responsabilidades como casamento e filhos é entender que agora nós somos homens. Uma grande dificuldade que a nossa igreja tem tido, a nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil, é com suas sociedades internas. Justamente porque a união de cada setor da nossa igreja tem tido dificuldade nessa divisão. Quantas mulheres casam jovens? E aí, elas vão participar da sociedade auxiliadora feminina? Junto com as irmãzinhas lá que fazem tricô, que fazem crochê, que assistem ao Melhor da Tarde todo dia lá? Como que uma moça que casou, tem 2 filhos, estuda, faz faculdade, trabalha, como que ela vai lidar com essas coisas? O homem jovem, que ele gosta de videogame, ele gosta de assistir o futebol, ele gosta de assistir coisas mais contemporâneas, como ele vai lidar com aquele senhor mais velho, que gosta de ouvir ali a rádio, FM, AM, como que ele vai saber qual é a área dele? Paulo já começa dizendo aqui sobre os homens adultos. Um grande dilema para nós que somos homens jovens, maduros, é entender que nós agora somos homens. Não somos mais jovens, crianças. Veja o que Deus vai falar quando há o casamento, lá em Gênesis capítulo 2. Ele diz, por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Veja que coisa interessante que nos liga ao texto de Tito aqui. Deus está falando com alguém que não tem pai e mãe. Adão não tem pai e mãe. Mas Deus está ali em Adão padronizando como será a união. Como será a união? Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua esposa, sua mulher, e serão ambos uma só carne. A partir daquele momento, Deus está padronizando. Quando um homem casa, ele casa homem. Quando um homem casa, ele não casa menino.
Ele não casa jovem, ele não casa para ser criado, o que muitas das vezes acontece. Quando Paulo diz a Tito, quanto aos idosos, ele está falando, é os homens maduros e adultos. É esses homens que eu quero que você diga, que você converse. Então você que é um homem casado, já sabe, você não é mais um jovenzinho. Você não é mais um rapazinho. Você é um homem adulto e maduro. E esta palavra penetrará agora esta noite no seu coração. Vamos lá então. A primeira característica que Paulo vai dizer aqui é para que esses homens adultos, maduros, sejam temperantes. Ser temperante é ter moderação. É ser moderado. Esta palavra lá no seu original grego, do que Paulo está falando aqui, tinha muito a ver com o domínio do vinho. Este é um grande enigma, né, do contexto cultural aqui de Paulo e do primeiro século. Era o controle ao vinho, a se dar com as coisas. E até hoje nós temos problema com moderação. Até hoje os homens têm problema com excessos, em ser moderado. Toda propaganda que você vê de bebida, o que está escrito lá? Beba com moderação. Eles precisam te lembrar, eles são obrigados por lei, porque o homem tem essa dificuldade em ser moderado, em ser controlado. O homem tem problema em evitar os excessos. Ele quer sempre muito e muito mais. Mas veja que esta moderação está relacionada e ligada ao domínio próprio, que está lá em Gálatas 22 e 23. Quando nós vemos que Paulo nos ensina lá a ter domínio próprio. E domínio próprio não é só para ficar nervoso. E você fala, não, eu me domino aqui, não vou xingar, não vou brigar. É com várias coisas. Quantos homens começam, por exemplo, a assistir o futebol e caem em excessos? A xingar, a reclamar, a brigar, a dar mau exemplo. Principalmente se for corintiano, que é mais difícil, né, para quem é corintiano assistir o futebol. Mas quantos homens esquecem que são crentes quando estão olhando para aquele gramado verde com aquela bola rolando? Ou homens que vão jogar videogame esquecem da sua família. E vai vir à noite no computador, vira à noite no videogame, jogando, e vai embora e esquece. Entra no computador para trabalhar e excesso até com coisas lícitas. Veja, moderação nós precisamos em toda a nossa vida. Quantos homens abandonam a família por causa do trabalho? E fala, não, mas é por uma boa causa. Não, mas é algo que Deus me deu, meu trabalho é para glorificar a Deus. Mas qualquer excesso vai nos fazer pecar. Qualquer coisa que você faça em excesso, você vai pecar. E nós aprendemos isso quando falamos de idolatria, por exemplo. O que é ser idólatra? Tudo que você coloca no lugar de Deus, você está idolatrando. Pode ser a coisa mais maravilhosa do mundo. Pode ser a sua família, sua esposa, seus filhos, seu trabalho, sua formação. Se você colocou no lugar de Deus, se tomou o lugar de Deus na sua vida, você é um idólatra. Coisas lícitas e boas que se tornam ídolo do seu coração. Quando você não tem temperança, homem, quando você não é moderado, homem, você peca por idolatria e ainda peca por não se dominar. Você quer parar ali na segunda partida, na terceira, mas você não consegue, você não tem esse domínio. E nós precisamos ser temperantes. E vamos ver vários homens. Nós vamos ver Daniel e seus amigos mostrando temperança ou domínio próprio a se recusarem a comer os manjares do rei de onde eles estavam. Eles se dominaram, falaram, não, nós não vamos comer. Eles se dominaram assim. Nós vamos ver Paulo usar a metáfora lá em 1 Coríntios 9, 24, de um atleta que precisa se dominar para ter disciplina. Ele precisa se dominar. Ser temperante é ter esse domínio de nós mesmos. É saber que estamos cansados, com sono, com fome, mas nós precisamos fazer aquilo, é disciplina. E essa disciplina nos leva aonde a nossa força de vontade não nos leva. A disciplina de fazer, não, eu preciso ler a Bíblia hoje. Eu não posso interromper o meu ciclo de leitura. Não, eu preciso fazer o culto doméstico com a minha família hoje. Eu não posso deixar passar. Não, eu preciso orar hoje com a minha esposa. Ela está mal. Sei que estou cansado, cheguei agora. Não, mas eu preciso ter essa disciplina. Um homem temperante é um homem disciplinado. Um homem temperante é aquele que domina a si mesmo e as suas falhas e as suas fraquezas ficam para trás. Porque ele consegue se dominar. Quem melhor do que Jesus, que jejuou 40 dias no deserto, mostrou temperança, domínio próprio, ao oferecer para ele ali pão. Olha, vai, faz o pão aí. Ele não ia mudar se fizesse. Mas Jesus é o nosso exemplo maior de todas as coisas.
Um homem precisa ser temperante. E temos que tomar muito cuidado. Consumos de alimentos e bebidas. Quantos homens não conseguem parar, não sabem a hora de parar, nem de comer, nem de beber. Tomara que Coca-Cola, né? Mas homens que não têm o seu domínio nessas coisas. O lazer, né? Entretenimento. Nos relacionamentos, ser moderado nos relacionamentos, não ter excessos. Não idolatrar demais uma pessoa e menosprezar outra. Não brigar, não reclamar. A moderação deve ser uma característica ligada ao homem. Paulo sabe que aqueles irmãos lá de Creta têm essa dificuldade. Ele começou o primeiro capítulo falando como é. Ele disse, olha, o próprio filósofo daí de Creta já disse sobre estes homens. Esses são gananciosos, eles são servos da própria barriga, só pensam em si mesmo. Paulo sabe que é cultura daquele povo não ser moderado, não ter temperança. Por isso ele diz, mas os crentes que estão na igreja não são culturalmente envolvidos e levados pelo mundo. E ele vai dizer isso lá em Romanos, capítulo 12. Não vos conformeis com este mundo. A ideia é que mesmo que a ótica humana, que é ao nosso redor, que a sociedade pregue a nós um comportamento, nós temos que seguir o que a Bíblia nos orienta e nos manda fazer. Mas como eu devo desenvolver essa temperança? Eu devo desenvolver essa temperança mantendo vigilante. Veja o que está escrito lá em Mateus capítulo 26, versículo 41. Mateus capítulo 26, 41, o Gustavo vai colocar na projeção para a gente. Diz assim, ó, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A recomendação de Jesus para nós é vigilância. Veja como nós não vigiamos a nós mesmos. Por isso erramos. Veja que muitos casais têm até um código entre si, né? Quando o marido está passando dos limites, em qualquer coisa, a esposa já começa a dar um toque, né? Fala, ó... Né? Eu tinha isso muito com a Mirlene quando eu fazia as brincadeiras. Eu ia soltando meu repertório de piada e ela que falava, ó, não, tá bom já. Nós não vigiamos a nós. Outro precisa vigiar. Outro precisa falar, chega, tá bom, amor, calma, ei. Por que a esposa precisa falar para o homem que já está bom? Porque ele não vigia. Porque ele não é vigia de si mesmo. Porque ele não toma cuidado de si mesmo. Porque ele não cuida dos seus próprios excessos. Porque ele não olha para si mesmo. Para desenvolver uma temperança, para desenvolver a moderação, o domínio próprio, a primeira coisa a pensar é, eu sou o vigia de mim mesmo. Eu tenho que saber quando está bom e quando está ruim. Não posso deixar que o meu filho, que a minha esposa, que os meus vizinhos, que os meus amigos digam, ei, chega, tá bom, não preciso disso. Eu tenho que ser o meu vigia. Uma outra orientação é que a temperança, o domínio próprio é fortalecido quando nós somos cheios do Espírito Santo. O domínio próprio está lá como fruto do Espírito. Um homem cheio do Espírito Santo vai ter domínio próprio, vai ser moderado, vai ser temperante. Eu sou vigia de mim mesmo e eu sou cheio do Espírito Santo. Eu sou um homem temperante. Eu sou um homem moderado. Eu tomo conta de mim mesmo. Esta é a primeira característica que Paulo pede para que Tito ensine os homens lá de Creta. Mas a segunda está aí, no versículo 2 ainda, que eles sejam, então, respeitáveis. E esta é muito tranquila de entender. Essa é muito fácil de saber. Um homem respeitável é aqueles que todos respeitam, que impõem respeito. Nós vamos ver Paulo ajudar a Tito a entender isso, porque os irmãos de Creta têm à sua volta uma cultura que não é respeitada. Até hoje, o sincretismo, a palavra sincretismo, vem lá da ilha de Creta. De tão multi-religiosa era aquela cidade. E vários são ali os conceitos de respeito. Então veja, até na nossa sociedade, até a nossa volta. Lá nos amigos do trabalho, se você trabalha com alguns homens que são do mundo e não crentes, você vai ver que tem no meio deles lá o garanhão, o pegador. Este é respeitável, porque ele já saiu com todas as mulheres. Este é um homem admirável, porque ele saiu com todas que estão ali na empresa. Todos ele pode falar, aquela vez eu já peguei tudo. Diante da palavra de Deus, ele é alguém da prostituição. Veja como a cultura não pode moldar a nossa vida. Veja como a cultura não pode moldar quem nós somos.
Respeitável aqui não quer dizer aquele bonitão, aquele homem que se diz o melhorzão, que põe o seu sonzão, o seu carrão, o seu relogião lá, que tira foto, põe nessas... Não é esse respeito. Paulo está buscando um respeito bíblico. Paulo está buscando um respeito que glorifique a Deus. E muitas das vezes os homens da igreja querem se moldar aos homens do mundo. Achar que eles merecem mais respeito do que homens que são dignos da justiça ou dignos de serem chamados filhos de Deus por crerem em Jesus Cristo. Veja, essa palavra está relacionada a ser um homem honrado e reverente. Honrado e reverente. Ter honra e ter reverência. Nós vamos ver vários textos bíblicos falando de homens assim. Eu citei Daniel no primeiro exemplo, e Daniel continua como um exemplo, porque ele era respeitado por sua integridade, a sua fé inabalável, e os seus inimigos não conseguiam achar um defeito em Daniel. Esse era um homem honrado. O que acharam de ruim em Daniel? Passaram um dia na janela e viram ele orando. Olha só, falaram, isso é muito ruim, vamos apontar. Já pensou se o nosso maior defeito fosse orar demais? Já pensou se sua esposa chega na igreja e fala, eu não sei, meu marido tem esse defeito, tem tanta dificuldade. O que é, irmã? Todo dia ele lê muito a Bíblia e ora muito. Já pensou? Eu não sei o que eu faço, que ele já leu essa Bíblia esse ano já umas 2 vezes inteira. Olharam para Daniel, falaram, o que a gente vai achar de defeito nele? Um homem de oração. Ele estava orando ao seu Deus. Neemias, quando lidera o povo de Israel, lá no capítulo 5, ele lidera com honestidade e ele se recusa a se beneficiar. Falaram para Neemias, você que é o líder aí da obra aí da construção, vamos fazer aí uns faturados aí, um superfaturado, umas licitação, para você ganhar um por fora. Neemias falou, não posso. Eu não posso. Veja que é o contrário do que a nossa sociedade implica a um homem. Quantos homens enriquecem de formas ilícitas? E lá no trabalho, no lugar que ele está, ele é um homem respeitável. Tem muito dinheiro, ele sabe, ele manja dos números, ele sabe por onde vai, ele sabe o caminho das pedras. Mas veja que a Escritura nos ensina a ser homens honrados, homens reverentes. É muito importante que nós saibamos disso. Estes homens, além de moderados, eles devem ser, então, respeitáveis. Para nós termos um testemunho de cristão, isso é crucial. Viver de forma que inspire confiança. O exemplo que eu citei aqui a semana passada sobre comprar fiado na venda, né? Antes, um crente, ele era respeitado. Ele chegava na venda e falava, olha, eu sou crente, eu quero comprar fiado aí. E o dono da venda falava, leva o que você quiser. Você é respeitável. Você inspira confiança, você é crente. Hoje em dia você fala, sou crente, quero comprar fiado aqui na venda. E o vendedor fala, paga adiantado, senão daqui você não leva nada. Ser respeitável não é ser respeitável à ótica e ao critério do mundo, mas sim dignos de ser chamados seguidores de Cristo Jesus. Que homem mais respeitável do que o nosso Senhor Jesus. Nós vamos ver como respeitável viver com honestidade, integridade, cumprindo a palavra e sendo confiável em todas as circunstâncias. Essa é uma integridade pessoal. Você não acha mais homens íntegros. Você não acha mais homens íntegros. Não tem mais aquele homem que ele chega numa rodinha e todo mundo se constrange porque estavam falando bobagem. Aquele crente que, quando chega num lugar, a alegria acaba, porque aquela alegria era totalmente escarnecedora. E não cabe para ele. Então todo mundo fala, não, esse aí é muito íntegro. Não dá para falar com ele. Aquele a quem nem oferecem oportunidade de pecar. Porque vão falar assim, não, para aquele ali nem fala, que ele não vai aceitar, ele não é dessas coisas. Hoje em dia todos os cristãos se incluem. Os homens entram nas rodinhas, os homens entram nas linguagens, nas falas, nos comportamentos, nas posturas. Falta então a nós integridade, ser respeitado, ser assim, respeitável, como diz a Escritura. Nós também temos que ser respeitáveis, não só no comportamento público, como integridade pessoal, mas também no nosso exemplo familiar.
Eu sou pai, meus irmãos. Como é triste ver um pai sendo desrespeitado. Como é triste. Como é triste ver um pai sendo desrespeitado pelo filho. Eu não sei se porque eu sou um pai mais rígido do que a média, mas eu fico torcendo e falo, se fosse meu filho, meu Deus, por que não é meu filho? Não, Deus não nos chamou para ser desrespeitados pelos nossos filhos. Ao contrário, impor respeito a eles. E aí você pode dizer o que você quiser. Você pode falar, não, Everton, é porque você não entendeu. É que eu sigo lá no Instagram a educação e a pedagogia, que é um nível agora diferente, porque é meio para o coração da criança, para não ser... Irmão, não quero saber, não me importa. O Deus da Bíblia foi quem criou o ser humano. Ele não se importa se um ser humano estudou e falou, não, acho melhor fazer desse jeito. Ele não está nem aí. A antropologia vem do próprio Deus. É Deus que criou o ser humano e Deus escreveu como que tem que ser. Não, mas é que hoje em dia está tudo mudado. Depois do Paulo Freire, depois do Piaget, depois de não sei o quê. Tudo bobagem. Deus mostra na Escritura como você deve ser e criar o seu filho. E acredite, não vai mudar muita coisa. Não vai mudar muita coisa do que você espera. O seu filho é um pecador como todos os outros, o seu filho vai quebrar a cara como todos os outros, o seu filho vai ter que ter você como exemplo, e é isso. Você pode usar quantas pedagogias você quiser. É muito triste ver um homem sendo desrespeitado pelo seu filho, a quem ele deveria ser o exemplo familiar, de liderança, de respeito. De falar assim, não, meu pai sempre me ensinou assim. Quantos filhos fazem isso hoje? Não, professor Tessa, é porque meu pai sempre me ensinou, meu pai sempre me falou. Eu lido com os adolescentes aqui de vez em quando. E o adolescente, por natureza, ele tem esse excesso de sabedoria, que ele nasce sabendo mais que a gente. O adolescente, vou dar um segredo para você, a gente corta aqui na pregação. O adolescente, quando ele chega dos 11 anos aos 15, nesses anos ele ganha uma carga de conhecimento muito grande. Que ele sabe muito mais que todos os pais, todos os anciãos da igreja, os pastores, os professores, durante este período. E o pai está ali para lidar com isso. Para ser um exemplo de liderança e falar, filho, cuidado com esse monte de conhecimento que você tem. Cuidado que você sabe demais. A ideia é que todas estas fases o pai continua sendo um líder. Mesmo quando criança, adolescente, jovem, o pai é o exemplo familiar. Você pode falar, filho, eu já tive essa idade, sei do que você está falando. Mas é muito triste quando um pai abre mão. É muito triste quando um pai abandona, fala, não, ele fala assim mesmo, me xinga mesmo, faz isso mesmo. Não é isso que a Bíblia manda. A Bíblia manda nós sermos respeitáveis. E isso é fundamental para a nossa vida, pois mostra a transformação de Deus a nós. E como que eu desenvolvo, então, essa respeitabilidade? Primeiro, nós temos que renovar a nossa mente, o que está lá em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Ser respeitável à luz da Escritura e não à luz do mundo. Ser respeitável ao que a Bíblia diz e não o que o mundo diz. Nós também não devemos ter uma postura de arrogância. Ser respeitável não é ser carrancudo, não é carranca. Seriedade não é isso. Ser respeitável não é aquele que todo mundo tem medo até de conversar. Ser respeitável é alguém que você vai conversar e você vai adquirir conhecimento, você vai saber que aquela pessoa é alguém que você não pode brincar a toda hora, falar qualquer coisa. Eu tenho um exemplo muito legal disso. No meu último emprego em indústria, o meu chefe evitava falar palavras torpes perto de mim. E um dia ele soltou e pediu perdão e falou, Everton, eu me seguro, mas não dá, eu sei que você é crente e tal. O testemunho do que você é, do que você faz, vai dizer como as pessoas ao seu redor vivem e se comportam. Ser respeitável não é aquele cara chato, aquele cara reclamão, murmurador, que tudo tá ruim para ele, porque ele é melhor que todo mundo. É ter um coração humilde, ter um coração servo, e não vem de arrogância, mas nós colocamos os outros em primeiro lugar. É manter um testemunho público e privado coerente. Não é ser alguém na frente dos outros e quando eu estou sozinho com a minha esposa ou com os meus filhos, eu sou outra pessoa totalmente diferente. É ser equilibrado, é ser também moderado nisso. A luz de Cristo deve brilhar em todas as áreas da nossa vida. Ser respeitável é ser respeitável à luz de Cristo, é ver Cristo. Você acha que se alguém ver Cristo em você, vai te falar qualquer coisa?
Vai soltar qualquer palavrão para você? Vai te blasfemar? Vai fazer qualquer coisa? Você acha que se seu filho ver Cristo em você, ele não vai te respeitar mais? Não vai ficar mais fácil dele te obedecer? Então veja, essas são as duas primeiras características que Paulo pede aos homens lá de Creta. Primeiro, temperante, moderado. Segundo, respeitável, alguém íntegro. Mas o terceiro, ele está falando que sejam também sensatos. A sensatez é muito importante para o homem. O homem tem o costume de se achar mais sensato. Quem é que nunca sentou com a esposa para discutir uma decisão e ele se acha o mais coerente, não é verdade? O mais sensato, não fala, calma amor, você está muito emotiva, está muito emocionada, eu sou o homem sensato aqui do nosso relacionamento, então nós vamos tomar essa decisão. Mas veja, este é um dever dos homens, ter equilíbrio nas atitudes, ter equilíbrio no que nós fazemos. Aquela pessoa que mede suas palavras, seus gestos, suas ações, suas reações. Este homem, ele sabe governar e ele sabe separar o seu instinto da paixão. A mulher não, né? A mulher não é, às vezes, tão sensata assim. Nós vamos partir para a mulher na próxima pregação. Mulheres não faltem. Mas a mulher, geralmente, ela age mais com o coração. O homem deve ser aquele homem mais sensato. Separar a parte racional da parte emocional. E nós vamos ver alguns exemplos disso na Bíblia. Mas veja, está associado ao conceito de sabedoria prática, discernimento correto em situações da vida. Aquele homem que contraria a mulher. A mulher chega em casa, diz um monte de problema, não, porque fulana fez isso e tal, e não sei o quê. E aí aquele marido tem que falar, amor, mas é que assim, acho que ela tá certa, porque não era para ser tal coisa e tal. E a mulher, você tá do lado dela aí. Veja, o homem precisa fazer isso, discernir. Ele precisa saber o que é certo, o que é errado. Não vai fazer isso, tá em casa com a sua esposa, tá? Espera um pouquinho, depois você fala. Mas o homem geralmente precisa ter esta explosão de sensatez, saber separar, não agir pelas suas emoções, pelas suas paixões. Ele tem esta capacidade de tomar decisões sábias. Este homem deve ser um porto seguro para aqueles que precisam de um aconselhamento, que precisam tomar uma decisão, que estão em dúvida. Alguém vai sentar com ele e falar, olha, eu estou passando por uma situação tão difícil, me ajuda aqui. Você é tão sensato, você é tão sábio, você sabe discernir, você sabe separar. É aquele que depois que você sai de uma conversa com ele, você vai falar, eu não tinha pensado por este ângulo. Eu não tinha pensado dessa forma. O homem deve ser sensato a esse ponto. E há muitos exemplos bíblicos de sensatez. Nós vamos ver o melhor deles e mais conhecido. Salomão, na hora de julgar o filho daquelas duas mulheres. Duas mulheres, cada uma falando, esse filho é meu, esse filho é meu. E claro que Salomão podia ficar com pena, podia ficar ali chateado, mas ele age de forma muito sábia e sensata, né? Muita sabedoria. Ele fala, pega a espada e corta no meio essa criança. É muita sabedoria, é um excesso de sabedoria. Mas a ideia não era cortar a criança, a gente sabe bem pelo relato bíblico. Era revelar o coração da verdadeira mãe. Ter o discernimento para revelar o coração, revelar o cerne do problema, a essência do problema. Muitos homens não conseguem ir tão fundo assim, ser sensatos o bastante para entender a intenção, o cerne, a essência do problema que cerca a sua família, que cerca o seu trabalho, o seu comportamento. Nós precisamos então ser como Salomão, tentar encontrar, revelar o centro desse problema sendo sensatos. José, o pai de Jesus, descobriu Maria grávida, não saiu vivendo pela emoção, agindo pela emoção. Antes ele foi sensato, sábio, esperou, se acalmou. Ele mostrou sensatez em não expor Maria publicamente, foi cuidar dessa situação com dignidade, com respeito. Esse foi José. Moisés também, quando ouviu o conselho do seu sogro a delegar responsabilidades em meio ao povo. Então veja, nós temos a todo tempo oportunidades de ser sensatos, agir com sabedoria, tomar decisões com discernimento, saber o que devemos fazer. E o homem é para isso. Por isso Deus escolheu o homem para a liderança. Não é uma questão de gênero, não é uma questão de igualdade. É uma questão de escolha de Deus. Você gosta de Romanos, onde diz lá que Deus fez cada vaso para o seu propósito? É assim, Deus fez o homem para o seu propósito, a mulher para o seu propósito.
É evidente, quando falarmos das mulheres aqui, vai ter muita coisa que a mulher faz que nós nem sonhamos em conseguir fazer. Tem muitas capacidades femininas que o homem não tem, porque Deus não fez o homem para isso. Mas Deus escolhe o homem para a liderança, Deus escolhe o homem para gerir, e Deus quer do homem sensatez para liderar, para tomar decisões sábias, para saber o que fazer na hora correta, para não agir por emoção, por paixão, mas sim ter o discernimento correto para se comportar. E isso é crucial também para viver de maneira piedosa e justa. Ser sábio diante das dificuldades da vida, das complexidades da vida. Viver com clareza e discernimento é muito difícil. Nós precisamos viver com sensatez nas tomadas de decisão, nos relacionamentos interpessoais. Precisamos saber como nos relacionar, ser sensato nas palavras, nas atitudes, no que falamos, como nós ouvimos. Nos gerenciamentos de recursos. Saber gastar, saber se privar, saber cuidar. Isso é um dever do homem na sua casa, no seu trabalho, aonde ele estiver. Ser sensato. E é uma virtude vital. Como eu posso, então, desenvolver uma sensatez? Primeiro, estudo e meditação na palavra de Deus. Lá no Salmo 119, versículo 105, vai dizer que luz para o meu caminho é a tua palavra, lâmpada para os meus pés. Eu tenho que ter a Bíblia como fonte de sabedoria e de sensatez. Eu tenho que ter um estudo regular para ajudar para aplicar os princípios bíblicos na minha vida. Eu vou tomar uma decisão sábia, mas eu não sei o que Deus diz sobre isso, como que eu vou agir? Não, nessas decisões é importante, deixa eu ver aqui no YouTube um vídeo, o que é para fazer? Leia a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre o seu relacionamento com a sua esposa? O que a Bíblia diz sobre o seu relacionamento lá no seu trabalho, com o seu chefe? Com o dinheiro, o que a Bíblia diz para você? Sem nós meditarmos na Escritura, nós não conseguimos saber o que Deus requer de nós em cada uma dessas situações. Sem olhar o que a Bíblia diz sobre aquilo, eu não sei o que fazer. Eu vou agir, mas eu não vou agir de forma que agrade a Deus, provavelmente. E não falta hoje, com o impacto de informações que nós temos, não falta conselhos que vão te dar, do que você tem que fazer, de como você tem que agir, disso e daquilo. Mas veja, siga o que Deus quer de você. Seja sensato à luz da Escritura. Segundo, pedir a Deus sabedoria e discernimento. Lá em Tiago 1,5, Tiago diz, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então, muitas das vezes, nós precisamos nos desesperar a ponto de orar a Deus. Senhor, não sei o que fazer. Essa situação é muito difícil, muito complexa, eu não sei o que fazer. Não é covardia, não é errado, não é feio um homem dobrar os seus joelhos e pedir a Deus ajuda e sabedoria para lidar com uma situação. Dobrar os joelhos e dizer, Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não sei que decisão tomar. Eu não sei que atitude eu devo tomar. Eu não sei que postura eu devo ter. Eu não sei como devo reagir a isso. Me dê sabedoria. E Deus dará sabedoria, o próprio Tiago vai dizer lá na sua carta. E nós devemos também aprender com conselheiros sábios, buscar conselhos de pessoas piedosas e sábias para nos ajudar a tomar decisões sensatas. Aí você não quer ler a Bíblia lá, você não quer orar pedindo ajuda, aí você vai lá falar com alguém que você considera crente e sábio. E você vai lá, olha, geralmente é o pastor, né? Pastor, o senhor que lê a Bíblia todo dia aí, o que a Bíblia fala sobre isso? Me ajuda a tomar essa decisão. O que eu devo fazer? Como eu devo agir? Se nós não temos essa percepção desses 3 passos, meditar na Escritura, pedir sabedoria a Deus e buscar conselheiros sábios, nós não vamos saber como tomar decisões sensatas. Decisões equilibradas, decisões com sabedoria. Então, a terceira característica, nós vamos caminhar para a última característica. Então, a primeira são homens temperantes, ou seja, que dominam a si mesmos. Segundo, são homens respeitáveis. E terceiro, homens sensatos. E em quarto lugar, é uma qualidade ou uma característica que é dividida. Paulo pede para que aqueles homens sejam sadios na fé, no amor e na constância, ou, em algumas versões, na perseverança. Nós vamos ver, então, irmãos, esta última característica como uma muito importante, porque ela reflete uma
uma característica que está em todo o Novo Testamento. Nós vamos aprender com o Novo Testamento qual é o grupo da maturidade cristã. Fé, amor e esperança. E é justamente o que Paulo está falando aqui quando ele fala de constância ou ele fala de perseverança, ele está apontando justamente para essa esperança. Então, a ideia nesta saúde ou ser sadio na fé, no amor e na constância é uma ideia de maturidade espiritual. Paulo quer que os homens da cidade de Creta, além de temperantes, além de respeitáveis, além de sensatos, eles sejam maduros espiritualmente. Irmãos, é maravilhoso lidar com gente madura na igreja. É maravilhoso. É maravilhoso você saber que uma pessoa é madura. E sabe o que acontece? É tão difícil encontrar gente madura na igreja, é claro que num nível de maturidade mais avançado, que quando você acha, você chama essa pessoa de crente. A gente teve que lidar com isso aqui essas últimas semanas, porque a gente estava falando de uma certa pessoa, e eu falei, não, fulano vai acontecer isso porque fulano é crente. É tão bom que você nem se preocupa. Fala, não, fulano é muito crente, não vai dar. Ih, não, esquece isso aí. Eu estava com um problemão para resolver, preocupado. Eu falei, não, mas fulano é muito crente, tenho certeza que não vai dar problema. Dito e feito. É muito bom lidar com gente madura. É muito bom lidar com gente crente. Mas o contrário também é verdadeiro. É muito ruim lidar com gente imatura. É muito ruim lidar com gente imatura. E, infelizmente, vão parecer pessoas não crentes. Porque você vai ter que se preocupar com tudo, porque aquela pessoa não é madura o bastante para lidar com as complexidades dos relacionamentos. Eu vou dar um exemplo bem tranquilo que não acontece em lugar nenhum. Alguém que fica chateado com o outro. Ah, não, porque fulano passou lá na rua, eu sempre uso esse exemplo, né? E não falou comigo. Já era. Acabou para aquela pessoa. Aquela igreja me abandonou. Não, porque os irmãos não ligam para nada. Não, porque aquela igreja ela não acolhe. Não, porque o irmão passar na rua, nem falar com você não fala. Veja que dificuldade. Uma pessoa madura, ela vai hipotetizar N situações. A pessoa não viu, a pessoa estava preocupada, a pessoa estava ocupada, a pessoa estava distraída. Não me importo, não ligo, isso não faz diferença. Mas uma pessoa imatura, isso é tudo para ela. É tudo que ela precisa. É alguém passar com a mãozinha e esquecer de dar paz do Senhor para ela, já é. É alguém eu pregar aqui e você falar, não, isso foi para mim, isso foi para mim. Já era. E é para você mesmo, tá? Não tem problema não. Mas veja só, é muito ruim lidar com pessoas imaturas. E essas pessoas precisam dessa maturidade, desenvolver essa maturidade. Mas vejam, esse não é um direito que Paulo está dando aos homens. A Escritura não dá essa abertura aos homens para que sejam imaturos. Paulo está pedindo, e por último, Tito, digam a eles que sejam maduros espiritualmente, sadios na fé, no amor e na constância. Fé, amor e esperança. Veja só, este contexto é um contexto muito conhecido no Antigo Testamento. Esta é a tríade que sintetiza o mais íntimo cerne daquilo que o Evangelho significa. Fé para a salvação, amor para amar a Deus e o próximo e esperança de vida eterna. O próprio Evangelho e a mecânica da salvação se comporta dentro desta tríade. Fé para a salvação, amor para amar a Deus e ao próximo e esperança na vida eterna. É tudo que um crente precisa. Isso é o bastante para ele. Mas veja que Paulo dá o direito aos homens de serem assim. Assim, esta maturidade cristã tem muito a ver com a teologia que nós abraçamos, com o nosso relacionamento com Deus, com os nossos irmãos, com a maneira que nos comportamos também diante de todas as pressões e circunstâncias da vida. A nossa maturidade vai se desenrolar ao longo que nós vivemos, em cada circunstância que nós passamos. Nós vamos nos tornando mais ou menos maduros. E Paulo dá aos homens, então, a ideia de que eles precisam ser sadios, saudáveis, íntegros, sólidos, maduros na fé, no amor e na constância. Esta fé não é uma fé vacilante, não é uma fé instável, mas é uma confiança sólida em Deus e na sua palavra. Uma fé sólida não é a fé que duvida. Nós passaremos por isso, momento em que duvidaremos, que teremos problemas que mexerão conosco. Mas esta fé não nos deixará abandonar o barco. Não nos deixará olhar para trás e falar, não, para mim chega.
É uma fé apenas de perguntas, é uma fé apenas de dúvidas, é a fé apenas que vai nos ajudar a ter algumas dificuldades, porque faz parte do cristão e ele precisa ter dificuldade de vez em quando para que ele ore mais, para que a sua fé seja aperfeiçoada. Mas ela vai nos manter firmes, sem desvios, enraizada na verdade do Evangelho. Nós temos um exemplo ótimo de fé lá no Antigo Testamento, Abraão. Deus disse a Abraão, Abraão, somente vai que eu vou te mostrar aí. Nós precisamos ter essa fé. Precisamos ter essa fé. Nossa congregação vai passar por uma mudança muito interessante o ano que vem. Nós não teremos o apoio de uma parceria financeira. E com os irmãos que eu tenho conversado, os irmãos falam, não, mas a obra é de Deus, tenha fé. Não, meu irmão, mas a obra é de Deus, tenha fé. Vamos ter fé em Deus? Se nós cremos que é da obra de Deus, Deus vai... Olha só que interessante, né? Ter fé que não nos deixa vacilar, não deixa desistir, não deixa desviar os nossos pés. Olhar para as circunstâncias da vida e saber que é aquela fé que nos sustenta e não as circunstâncias. Eu pergunto para você, se fossem as circunstâncias da sua vida que devessem te segurar, te firmar, com certeza você não estaria aqui. Se fossem os momentos, se fossem as experiências da vida, com certeza você não estaria aqui. Porque em algum momento da nossa vida nós não temos nada a pegar, nada a nos segurar, somente na fé em Deus, somente por fé. E nós devemos viver por fé, por aquilo que nós cremos e não pelo que nós vemos. Senhor, mas eu não estou vendo nada, não estou vendo nada acontecer, o Senhor não está mostrando nada, mas nós temos que viver por aquilo que nós cremos. Nós temos que ser saudáveis, sadios na fé. E para isso nós precisamos nutrir-se da palavra de Deus. Buscar comunhão com os nossos irmãos. Confiar plenamente em Deus, mesmo em tempos de provação. Precisamos resistir às falsas doutrinas, aos falsos ensinos. Permanecer firmes na verdade. A nossa fé precisa ser aperfeiçoada. A nossa fé é o carro-chefe da nossa espiritualidade, da nossa religiosidade. E é muito importante colocarmos isso em prática. Mas nós, para termos maturidade, precisamos também, homens, ser sadios no amor. Precisamos ter um amor que realmente mostra e reflete o amor de Cristo. Um amor genuíno, sacrificial, constante. Este amor que verdadeiramente ama. É muito difícil para o homem demonstrar amor. Muito mais difícil do que para a mulher. O homem tem mais dificuldade nos afetos, nos carinhos, em demonstração de amor. E nós precisamos aprender a mostrar, a ser este homem que ama. Buscar o bem daqueles que nos rodeiam, que nos cercam. Buscar o bem daquelas pessoas que nós realmente amamos. É assim que nós demonstramos esse amor. Nós precisamos colocar esse amor de forma que mostre o amor de Cristo que colocou toda a sua glória na cruz para morrer em nosso lugar. Nós precisamos ser assim. Também quero falar da constância ou da perseverança. Nós precisamos ter uma firmeza no nosso propósito e que não se abala facilmente. Você pensou, uma esposa muda toda a sua vida por causa de uma decisão do homem e o homem volta atrás? Falar, não, pensando bem, 15 dias depois, não, acho que melhor não. Constância, perseverança também na nossa fé. Seja crente a ponto da sua família falar, não, o importante é sermos crente igual ao papai, vamos lá. Esse é perseverante, esse não desiste fácil, este está firmado, esse está com uma fé consistente, inabalável. Aconteça o que acontecer, ele está firme. Confiar em Deus e não desistir em meio aos desafios da vida. É um homem constante, um homem maduro. A maturidade, então, envolve essas 3 linhas de características indispensáveis para todo cristão, mas principalmente para os homens. Uma fé firme em Deus em meio às circunstâncias quais forem. Um amor que reflete o amor de Cristo Jesus. E uma constância que não se abala, que não desiste fácil. Que persevera, que se firma. Que mesmo em meio aos desafios as pessoas falam, não, vamos para cima, vamos continuar. E isso é muito importante para a nossa vida cristã. São fundamentais para que mostremos pela nossa vida
como nós somos crentes. Mas como desenvolver isso? Como eu devo desenvolver uma maturidade que tenha fé, amor e constância? Primeiro, não é segredo para você o que eu vou falar aqui. Eu sei que você queria muito um insight daqueles de podcast que fala assim, você, nossa, que isso? Mas veja, leitura bíblica, oração e ir para a igreja. Você não vai ser crente sem essas coisas. Você não vai ter fé, amor e esperança se você não for crente. E para ser crente é isso que precisa. Eu sei que muitos conceitos são levantados hoje em dia na internet por causa da rede de informações que se passam por aí. Mas veja, não podemos sair daqui. Não podemos sair da Bíblia. Para eu ser maduro espiritualmente, o que eu preciso? Everton, qual é o livro? Me fala que eu vou ler. Quem é o autor? Timothy Keller? Quem é John Stott? Me fala. Não, é aqui, ó. Bíblia. Leia a palavra de Deus. Ore na sua casa com a sua família. E venha para a igreja. É assim que você amadurece. É assim que você vai ser crente. É assim que você vai ser crente. Eu conheço homens, amigos, que eu gostaria de ser crente como eles. E eu olho e falo, meu Deus, mas como pode eu não conseguir ser crente igual essas pessoas? Porque eles são tão simples. Sem nenhum insight, sem nenhum grande conceito, nenhuma grande ideia, nenhuma grande conferência, nenhum grande estalo intelectual. Apenas ser crente. Apenas vir para a igreja, apenas orar, cuidar da sua família. E isso é difícil para fazermos. Isso é difícil. Estudo da palavra, oração, confiança em Deus. Praticar o amor servindo aqueles que você ama, a sua família, os seus amigos. Permanecer firme com a constância e a perseverança. Meus irmãos, isso é difícil para nós. Homens, isso é difícil para nós. Ser crente é difícil. Ser maduro é difícil. É muito difícil. Para você realizar sonhos, sejam eles sonhos de formação pedagógica, ou cursos pedagógicos, ou formação em medicina, ou tem gente que trabalha aqui com áreas tão complexas, que teve que estudar tanto, coisas que parecem quase que subjetivas, que só ele sabe, só ouvido para saber, mas ser crente é tão fácil. É ler a Bíblia, orar, vir para a igreja, trazer a sua família, ensiná-los no caminho do Senhor. Por que nós temos tantas dificuldades com isso? Porque aprendemos tantas coisas tão difíceis e temos dificuldades com coisas tão simples. Em pegar um livro e ler um devocional. Vamos para a faculdade, nós devoramos os livros. Devoramos, são madrugadas e madrugadas. Falando, eu preciso de nota, eu preciso de nota. Pegamos um devocional de John MacArthur lá, meia página. Duas estrofes lá, dois parágrafos. E não lemos. Não conseguimos. Lidamos com pessoas no nosso trabalho insuportáveis. Filhos do diabo, que nem o diabo aguenta aquelas pessoas. Aí você chega na igreja, o irmão pegou o seu copo de café. Acabou. Por que é tão difícil? Por que é tão difícil para nós ser crentes? Paulo quer ensinar os irmãos de Creta a se parecerem com Jesus Cristo. Se parecerem com Jesus Cristo. Este trem da nossa vida, este trem vai caminhando, vai seguindo nos trilhos fornecidos pela palavra de Deus. Pelo que Deus ensina a Paulo, ensina a Tito, ensina aos irmãos de Creta e, consequentemente, ensina a nós. Essa é a nossa vida. Porque nós olhamos para quem está lá na locomotiva dirigindo esse trem, que é o nosso Senhor Jesus. Jesus Cristo foi o homem perfeito porque viveu uma vida sem pecado, totalmente alinhada com a vontade de Deus. Ele demonstrou perfeita obediência ao Pai, amor incondicional ao próximo e justiça em todas as suas ações. Jesus foi o exemplo supremo de humildade, compaixão e verdade, sendo ao mesmo tempo firme contra o mal e misericordioso com os pecadores. Sua vida, morte e ressurreição revelam a plenitude da santidade e a perfeição do caráter de Deus e homem. Em Jesus nós vemos o ideal de homem, perfeito em amor, fé e perseverança. Nós só podemos ser homens bíblicos se temos Jesus como nosso maior exemplo. Talvez você queira ser igual Elon Musk, Bill Gates,
Não sei. O nosso maior exemplo deve ser Jesus. Cristo é o nosso maior exemplo de homem. Respeitável, moderado, maduro, sensato. Este é o nosso Cristo. Este é o nosso exemplo. Que nós, como homens, sejamos assim. Sigamos o exemplo de Cristo Jesus. Que neste trem que é a nossa vida, este vagão seja visitado com todas essas características, para que Cristo seja glorificado em nós.